Olá, turma do primeiro ano, e aí, como é que vocês estão, meus queridos? Eu estou sentindo muita falta de vocês, viu? E venho pedir novamente que vocês não desistam. Continuem a fazer as atividades, certo? Venho dizer também que aqueles que ainda estão me devendo atividades, eu já conversei com todo mundo, vocês ficam dizendo que vão fazer e não fazem, né? Alguns atualizaram, outros não. Então, eu só vou aceitar a atualização até agora, dia 20 de novembro. Quem não enviar atualização vai ficar sem a pontuação dessas atividades, certo? As pessoas que estiverem fora do grupo, estiverem entrando agora, vão fazer um outro tipo de trabalho de atividade. Eu vou passar um questionário grande, porque vai ter os assuntos desde o início, lá de junho até agora. E a pessoa vai responder assistindo aos vídeos, que vai entrar no canal do YouTube, lá no canal do YouTube, assiste aos vídeos e responde, certo? Não vou estar mais mandando não, gente. Sabe por quê? Porque vocês ficam me prometendo fazer e não fazem. E eu preciso que vocês façam, porque vocês vão precisar de nota. Vale nota. Eu tenho certeza que vocês não vão querer reprovar ou vão. Ninguém vai, não é? Então, nesse período, vocês têm essa facilidade de fazer as atividades, tá bom? Então, façam. Nas últimas aulas, nós falamos sobre crase. Né? Vimos que a crase é a junção de dois As. Um A que é preposição, mais um A que é artigo. Logo, a crase só existe antes de palavras femininas. Essa é a regra principal da crase, antes de palavras femininas. Antes de palavras masculinas não há crase. E aí nós falamos sobre todos os casos possíveis. Casos que são facultativos, antes de pronome, antes de alguns nomes. Os casos em que são obrigatórios haver a crase. E os casos em que não tem crase. O primeiro deles é antes de palavras masculinas. No dia 27 de outubro, eu postei no grupo de vocês, né, o assunto da crase e pedi que vocês copiassem no caderno. Caso não tenham copiado, olá, mágica, apareceu aqui para vocês o assunto que eu passei no dia 27 da crase, né? E nós vamos falar sobre ele agora. Então, vamos falar um pouquinho a respeito desses casos. Eu coloquei aí os casos que são mais comuns para vocês. Por exemplo, nas lojas a gente consegue ver passando valor de à vista e valor a prazo. Então as pessoas pegam e colocam uma crase bem linda à frente desse a prazo. À vista e a prazo. Gente, no termo a prazo não tem crase. É impossível, porque prazo é palavra masculina. Então, eu não tenho como fazer uma crase antes de uma palavra que não tem o artigo A, né? Então, é impossível a presença dessa crase aí. Então, o certo seria à vista com a crase e a prazo sem a crase, certo? Sem a realização da crase. Quando eu falo da crase, lembre, não é o acento. O nome do acento é acento grave. A crase é a junção, certo? Estou à procura de paz. No termo a procura, a crase ou não a crase? Assim. Porque procura não é o verbo procurar. Antes de verbo, nós vimos que não tem crase. Não é o verbo procurar. Estou à procura. Procura é palavra feminina, certo? À procura. Então, antes de a procura, quem está a alguma coisa, à procura, à espera, todas essas expressões têm crase porque são expressões femininas. Nós falamos dela. Expressões que indicam a circunstância, né? A procura, a espera, né? E são femininas, tem crase aí também. Outro caso. Vou a pé para casa hoje. A pé. Aí tem gente que coloca lá o acento da crase. Outra, viu, gente? O acento da crase é para a esquerda. Acento agudo é para a direita, tá? O da crase é para a esquerda. Tem gente que faz crase querendo botar para a direita. Não é, tá errado. Crase é para a esquerda. Aí vem,
vou a pé para casa hoje. A pé. E tem gente que coloca a pé com crase. Não, gente. Pé é palavra feminina. Eu digo minha pé. Não, meu pé. Então, pé é palavra masculina. Eu não posso ter crase aí. Porque eu vou ter a preposição a, mas eu não tenho outro a para juntar e fazer crase. Então, vou a... Deixa eu apagar aqui essa parte. Vou a pé. Não tem a crase. Depois, te encontro às 15 horas, certo? Tendo a palavrinha hora, eu posso realizar a crase antes do numeral. A palavra ou o Hzinho indicando horas, então antes do numeral eu posso colocar a crase. Por quê? Porque eu tenho a palavra hora, que é a palavra feminina. Então aí, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito das transitividades dos verbos. Por quê? Para a gente saber, depois de que verbo eu tenho crase, né? Eu preciso saber a transitividade desses verbos. Então, existem verbos que têm um sentido completo. O verbo, ele já vem com o sentido pronto. Esse verbo é um verbo intransitivo. Sentido completo e intransitivo. Ele não precisa de mais nada. Mas tem verbos. Um exemplo de verbo intransitivo, sim, vou dar a vocês. Eu digo, gente, Cláudio morreu. Eu não preciso dizer mais nada. Você pode perguntar de quê, quando, onde. Mas se eu só disser Cláudio morreu, você não entende a frase? Entende. Né? Então não preciso de nenhum complemento. O complemento que eu der é adicional àquela frase. Tá? Mas Cláudio morreu, todo mundo entende. Ou Patrícia não está, viajou. Todo mundo entende o que foi que houve, né? Para onde, com quem, isso é informação complementar, certo? Mas todo mundo entende o que ela viajou, tá? Outra, Amanda caiu. Como? Quando? Essas perguntas como, quando, não são de complemento de verbo. É de complemento, assim, de advérbio, para saber circunstância, tempo, entendeu? Então, aí não conta como complemento verbal. Bom, existem verbos que precisam de um complemento para ter seu sentido compreendido. Por exemplo, eu sempre digo essa frase. Eu quero. Primeiro ano, eu quero. Vocês entenderam? Não dá para entender. Por que não dá para entender? Porque eu preciso de um complemento. Que é o quê? Eu quero dinheiro. Eu quero luz. Eu quero gravar vídeos. Eu quero que vocês façam atividade. Então, eu preciso completar esse verbo para que vocês entendam o sentido da frase. Diferente do intransitivo, eu não preciso completar. Eu completo se eu quiser, mas se eu não quiser, eu não preciso. E a frase está completa. Já se eu disser essa frase, eu quero, sem estar em contexto nenhum, você não vai entender. Então, o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. É um verbo transitivo. Ele precisa de complemento. O sentido dele é incompleto. Então, é aqui, nesse verbo transitivo, que você vai ter a possibilidade de realizar uma crase, tá? Com o verbo intransitivo vai ser muito mais difícil. Já com o transitivo é muito mais fácil. Por quê, professora? Porque existem verbos transitivos que pedem no seu complemento preposição. Os verbos transitivos podem ser transitivo direto ou transitivo indireto. O verbo transitivo direto é aquele que não pede preposição no seu complemento. Então, é sem preposição. Aí, peraí. Deixei um espaço pequeno aqui para escrever. Sem preposição. Já o verbo transitivo indireto é com preposição. Certo? Com preposição. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho um verbo transitivo indireto,
eu tenho a possibilidade de ter uma crase. Entendeu? Por exemplo, eu não irei à festa. O verbo ir pede a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. E a palavra festa é uma palavra feminina. A festa. Então, aqui eu vou ter a junção do a preposição do verbo ir com o a artigo da palavra festa. Então, aqui eu vou ter uma crase. Eu não irei à festa. Então, o verbo ir é um verbo transitivo indireto. Tá? Outra que pede. Referir. Eu vou colocar aqui exemplos de verbos que vão pedir preposição. Verbos indiretos. Ir. Referir. Que pede preposição a, certo? Pede preposição a. Então, com o verbo referir. Eu me referi. Deixa eu apagar aqui rapidinho, gente, para vocês verem. Deixa eu colocar aqui o verbo referir. Eu me referi, peraí. Olha lá, coloquei aqui, foi mais fácil. Eu me referi à aula. O verbo referir é um verbo que ele é um verbo pronominal. Eu me referi, ela se referiu a. Então, referir, né, é um verbo que pede a preposição a. Então, eu me referi à aula. Então, esse a preposição que veio daqui, mais a artigo da palavra aula. Então, tem uma crase, certo? E assim tem alguns outros verbos, tá? Então, dar, o verbo dar, quem dá algo a alguém. Entregar algo a alguém, né? Fornecer algo a alguém. Oferecer algo a alguém. São verbos que têm ou transitividade única, a depender da frase, ou dupla transitividade. Então, quando pedir a preposição a, se depois vier palavra feminina, aí tem uma crase. Por exemplo, eu dei um presente à professora do meu filho. Então, eu dei à professora do meu filho. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, o verbo pede a preposição a e professor é feminino. Então, a. Então, aí, crase, que juntou dois as, certo? Outra. Ele ofereceu ajuda à mulher que estava caída na calçada. Então, ofereceu algo a alguém. Mulher feminino, crase aí. Só não coloque se tiver palavra masculina, gente, não bote, tá? E sempre veja se o verbo está pedindo. Se o verbo pedir, né, você já sabe que pode colocar. Então, os verbos mais comuns foram esses que eu falei. Aparecendo outros verbos, a gente vai comentar sobre eles, tá? Atenção aí, atividade logo no final do vídeo. Copiem e respondam. Tchau, tchau. Até sexta, hein? Aguardo.